Olá, pessoal, boa noite. Hoje a gente está na nossa oitava aula da educação continuada. O tema hoje é emoções, foco e motivação, que a gente está precisando nesse friozinho, inclusive. Eu sou Estefânia, o pessoal me conhece aqui na do Terra como TT, então podem me chamar de TT. Eu sou líder executiva e eu me apaixonei pelos óleos essenciais em 2020. Eu fui atrás deles, inclusive, por questões emocionais, né? Eu estava em crises de depressão ansiosa, fazendo terapia, claro. E aí descobri os óleos essenciais através de uma super amiga minha, a Junergui, não sei se alguém aqui conhece, e comecei a usar tangerina, tô até aqui com a tangerina, que ela continua sendo a minha aliada nos dia a dia. Então, tangerina é excelente para ansiedade. Lavanda de noite para dormir. E assim eu consegui, junto com a terapia, sair das minhas crises, né, de depressão ansiosa, né, de ansiedade, sem o uso de medicamentos, né? E aí, a partir de então, eu comecei a indicar óleo essencial para todo mundo. Sou uma apaixonada pelos óleos essenciais e estou muito feliz, inclusive, de fazer essa aula aqui, justamente sobre as emoções. Então, essa é a nossa trilha aqui, né, de educação continuada, a gente está na oitava aula. Aproveito e peço para vocês deixarem aí no chat quais aulas aqui vocês assistiram, qual que mais fez sentido para vocês, qual é o que vocês mais gostaram, né? E, inclusive, se vocês quiserem dar sugestões de outros temas ou sugestões de como a gente pode melhorar essas aulas de educação continuada, fiquem à vontade para colocar no chat ou para nos procurar depois. É muito bom, né, a gente saber disso e conseguir melhorar cada vez mais essas aulas. Lembra sempre, né, que a gente tem a plataforma do The Members para todos os nossos clientes. A gente fala que é um Netflix, né, de aromaterapia, tem muito material lá, muita videoaula, inclusive tem um mini curso gratuito de aromaterapia, né, para você se empoderar e começar o uso dos óleos essenciais de forma segura. Compre livros, né? Inclusive, eu vou mencionar hoje o livro Emoções Essenciais, que é um dos meus livros preferidos. Eu praticamente durmo com esse livro, né? Ele me ajuda muito. Compre vidrinhos vazios para você fazer os seus próprios blends. Também trouxe um aqui, que eu fiz o Flunk, inclusive, né? Para reforçar o sistema imunológico nesse tempinho frio que está aqui em São Paulo. Entre no nosso grupo de trocas de experiências, né, no WhatsApp, consulte quem te cadastrou para você fazer parte desse grupo de troca de experiências. Se conecte, né, nos nossos perfis lá no Instagram. Tem um perfil dedicado para clientes e um perfil dedicado para consultores. E confira outras oportunidades de ampliar, né, os conhecimentos com quem te cadastrou e lá no nosso grupo de suporte para clientes. Entrando agora no nosso tema da aula de hoje, emoções, foco e motivação. Para começar, de acordo com a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, 90% das doenças físicas têm origem na mente, né? São doenças psicossomáticas que a gente fala, que são causadas, né, são sintomas físicos que são causados por questões emocionais. A definição de saúde, inclusive, da OMS, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Então, tá tudo integrado. E em 2021, a OMS, ela divulgou um estudo falando que 86% dos brasileiros sofrem com algum transtorno mental. Então, emoção, né, o emocional é essencial para para nossa saúde completa. Aqui eu trouxe essa publicação da Márcia Sensitiva, não sei se vocês conhecem, mas é uma mulher muito doidona que posta coisas nas redes sociais sobre, enfim, sobre vida
saudável, né, sobre bem-estar também e sobre astrologia. E ela postou isso na semana passada, eu achei super engraçado. Galera, acorda pra vida, né? Do que adianta fazer um detox no intestino se a sua cabeça tá podre, né? Então a gente tá cabeça, mente e corpo sempre conectados, a gente precisa cuidar sempre do nosso emocional, da nossa mente. E como eu comentei lá, então, os cinco principais exemplos de doenças psicossomáticas, né, que são muito comuns, então, doenças causadas por questões emocionais. Gastrite, enxaqueca, alterações cardiovasculares, inflamação nas articulações e bruxismo. Então, às vezes a gente desenvolve algumas doenças e a gente não sabe, né? A gente não tem histórico na família, a gente nunca teve nenhuma condição semelhante e a doença aparece, né? Então, ela está aí conectada com alguma coisa da nossa mente. Inclusive, eu comentei lá no início que eu comecei usando tangerina e lavanda, e um outro super aliado na minha fase de ansiedade, né, de crise de ansiedade, foi o Zengest, porque eu desenvolvi uma gastrite, também fiz diversos exames, né, não identifiquei nada, mas o Zengest, ele me ajudou a aliviar a gastrite que eu tinha desenvolvido por conta da ansiedade. E o bruxismo, no meu caso, não foi bruxismo, no meu caso foi ATM, né, e que causou, inclusive, enxaqueca também, fiz diversos exames, né, fiz tomografia, fui ao dentista, tudo ligado no emocional. Então, usei muito Pestense também aqui no ATM, né, e nas têmporas para aliviar essas dores. Quem aí está se identificando, quem aí tem alguma dessas condições, coloca no chat para depois a gente bater um papo sobre isso. Além das doenças, a gente tem os sintomas, né, dessas questões psicossomáticas. Então, dores generalizadas, falta de ar, tem gente que sente como se estivesse tendo um infarto, né, dor no peito, muita falta de ar, né, não consegue respirar mesmo, manchas na pele, formigamento, tremores nas extremidades, insônia, desinteresse por atividades rotineiras, falta de concentração, e aí, né, vem a segunda parte da nossa aula também, que é a questão de foco e concentração, foco e motivação, né, irritabilidade e cansaço sem causa aparente. Tenho certeza que está todo mundo se identificando, e não só com uma, mas com diversos sintomas aqui. Outras doenças que também podem estar ligadas ao nosso emocional, né? Acne, alergias. Gente, eu sou assim o combo das condições de saúde relacionadas ao emocional. Eu tenho dermatite atópica e eu tenho rinite e sinusite. Então, assim, é o combo perfeito, né? Eu sou realmente uma pessoa muito que expressa muito mesmo essa questão do desequilíbrio emocional. Alterações na libido, queda de cabelo e doenças autoimunes. Alguém aqui tem alguma dessas condições? E que sabe que quando não está legal da cabeça, da mente, piora essas condições de saúde? Além disso, a gente está 100% submetido às emoções que a gente sente com o que está acontecendo ao nosso redor, né? Então, no ambiente de trabalho, na escola, em casa, se está acontecendo alguma coisa, isso vai, de alguma forma, interferir no nosso emocional. As emoções, elas impactam diretamente no nosso foco e na nossa motivação, né? Que são justamente essenciais para a gente ter sucesso nas tarefas que a gente precisa desenvolver ao longo do dia. Então, emoção, foco, motivação e sucesso, tudo muito associado, né? Agora eu queria que vocês pensassem por um momento, né, numa escala de 0 a 10, com que frequência você não consegue controlar ou equilibrar suas emoções? Quão consciente você é da qualidade do seu sono? Quantas horas você dorme? Lembrando que qualidade de sono e quantidade de horas que a gente dorme nem sempre está ligado, né? A gente pode dormir 10 horas, 12 horas, e essas 10 ou 12 horas de sono não serem horas de qualidade, tá? Então, uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Você sente que você tem um sono de qualidade?
E quantas vezes você se percebe estressado no seu dia a dia? E aí, pensando agora no estresse, eu queria chamar a atenção para o estresse crônico, né? Quando a gente está em situação de um estresse crônico, a gente aumenta muito, né? O nosso organismo aumenta muito a quantidade de cortisol, que é o hormônio que controla o estresse, né? Além de outras funções. Quando a quantidade de cortisol no nosso organismo está muito elevada, a melatonina, que é outro hormônio, que fala pra gente quando está na hora de dormir, quando está na hora de acordar, ela não consegue atingir os níveis adequados para a gente ter um sono saudável, né? Então, a melatonina, ela aumenta na hora que a gente precisa dormir e ela diminui na hora que a gente precisa acordar, assim que ela regula o nosso sono. Quando o cortisol está muito elevado, ela não consegue elevar a um nível adequado para a gente ter um sono saudável. Então, dito isso, 70% dos problemas de sono estão relacionados às questões físico-psicológicas. Aliás, inclusive o contrário, né? 70% das questões psicológicas que a gente tem estão associadas ao nosso sono. Então, dormir bem está diretamente relacionado também ao nosso emocional, a como a gente passa o dia, a gente conseguir controlar o nosso emocional no dia a dia e reduzir o nosso estresse. E alguns sintomas do estresse crônico, né? A insônia, então, né? Se a gente não está conseguindo produzir melatonina suficiente, a gente não dorme bem, a gente tem insônia, irritabilidade, ansiedade, depressão. Gente, quem não dorme bem não consegue ter um dia bom, né? Não consegue estar 100% com tudo, feliz com tudo. Gera dor de cabeça, gera um sistema imune deficiente, né? Cai a nossa imunidade, a gente fica mais doente, e pressão alta, né? Inclusive, eu até destaquei aqui a função do cortisol, ela é justamente, se você jogar lá cortisol no Google, ele vai falar para você. A função do cortisol é ajudar o organismo a controlar o estresse, reduzir as inflamações, contribuir para o funcionamento do sistema imune e manter os níveis de açúcar no sangue. E também controlar a pressão arterial. Então, sim, é o combo, gente. Quem não dorme bem, quem tem estresse crônico, não dorme bem, e aí vai gerar uma série de doenças e a gente não vai saber da onde que tá vindo. E tá vindo do nosso emocional. Enfim, como os óleos essenciais podem nos ajudar? A gente precisa lembrar que óleo essencial é extraído da planta e é composto por uma série de substâncias químicas, né? Uma série de compostos químicos. Então, quando a gente inala um óleo essencial, a gente não está inalando só um aroma, a gente está inalando, né? Mandando para dentro do nosso organismo os compostos químicos que compõem aquele aroma. Esses compostos, eles são captados pelos nossos receptores olfativos, né, que estão aqui no nosso nariz, e vão ser processados pelos nossos neurônios olfativos, né, que compõem o nosso sistema olfativo. Esses neurônios, eles vão enviar sinais nervosos, né, é um processo bioquímico que acontece no nosso organismo, que vai transmitir informações ao nosso sistema límbico, que fica uma região lá do nosso cérebro, que é responsável por armazenar as nossas memórias e as nossas emoções. Então, é, um, é, é uma resposta muito rápida, né? Assim que você inala um aroma, quando você inala um aroma, você já fala, isso é bom, isso é ruim, né? Então, é muito rápido, a gente associa muito rápido a uma coisa boa ou uma coisa ruim. E o sistema límbico, ele vai gerar uma resposta. Então, assim, é o mesmo processo, né? O mesmo não, mas assim como existe um processo bioquímico quando a gente ingere um medicamento, existe um processo bioquímico também quando a gente inala esses compostos químicos que estão no aroma dos óleos essenciais. Então, a gente divide, né, os aromas em algumas classes, né? Então, os aromas, os óleos essenciais extraídos das mentas, né, como é o caso da hortelã-pimenta, por exemplo,
Eles têm uma concentração alta de cetonas, e com isso, os óleos essenciais, eles mentolados, eles têm propriedades energizantes, revigorantes e estimulantes. Os óleos essenciais extraídos das flores, eles são ricos em álcoois monoterpênicos e ésteres, e aí eles vão promover propriedades tonificantes e calmantes, né? Por isso que a gente super indica lavanda e ylang-ylang para dormir. Os óleos essenciais extraídos das cascas dos frutos cítricos são ricos em limoneno e beta-pineno, e aí eles têm fortes características revigorantes. Pulei um. Aqui. E os óleos essenciais extraídos das árvores, dos capins e das ervas são ricos em ésteres, óxidos e sesquiterpenos, e com isso eles têm também propriedades calmantes, renovadoras e estabilizadores, né? A gente fala sempre que os óleos essenciais extraídos de árvores, né, de raízes, eles são óleos que nos aterradores, né, que nos mantêm no aqui e no agora. E os óleos essenciais extraídos dos condimentos, que são ricos em fenóis, e com isso eles trazem propriedades reconfortantes para nós. As formas de uso. Para o emocional, a principal, né, foco e motivação, a principal forma de uso é a forma aromática, como eu comentei lá atrás, né? É uma reação muito rápida, uma resposta muito rápida que o nosso corpo tem emocionalmente para o uso aromático. O uso tópico também é excelente, porque além da gente estar, de repente, fazendo uma massagem, promovendo um efeito físico, né, e também promovendo a absorção do óleo essencial pela pele e tudo mais, atingindo o nosso corpo, o sistema do nosso corpo como um todo, a gente também vai ter o benefício aromático, né? A gente vai poder passar como um perfume e passar aqui na região do peito e ficar inalando aquele aroma ao longo do dia. E o uso interno, nesse caso, né, para as emoções, para foco e motivação, a gente indica em casos muito específicos, né? De repente, alguém que tem uma dificuldade de dormir e não tem bons resultados com o uso aromático, né, ou com o uso tópico, a gente acaba, às vezes, indicando a ingestão de uma gotinha de lavanda, por exemplo, sublinhando. Lembrando que a gente não precisa, né, de difusor para fazer o uso aromático. A gente pode pingar uma gotinha na palma das mãos, fazer uma inalação, né? A gente pode fazer um spray de ambientes, né? Borrifar na nossa cama antes de dormir, por exemplo, na nossa toalha de banho. E a gente pode e deve abusar da forma de massagem, né? De uso tópico, principalmente sola dos pés e nas mãos, para promover um efeito relaxante e um efeito para o corpo como um todo. Alguns óleos essenciais calmantes, né? Manjerona. Manjerona é incrível. Para ser usada junto com a lavanda na hora de dormir, por exemplo. Bergamota também tem um. Bergamota é um dos meus óleos preferidos. A salve clarea, né? O clarissage da Doterra. A lavanda, a camomila romana, o ylang-ylang, a melissa e o vetiver, né? Eu lembrei agora que eu estava falando da questão da ingestão, né? Pingar uma gotinha de lavanda num chazinho antes de dormir é maravilhoso para ajudar a gente a acalmar antes de dormir. Por outro lado, a gente tem os óleos essenciais também que são estimulantes, né? A maioria dos cítricos, grapefruit, o lemon, o lime, a tangerina, a laranja, o peppermint, né, que todo mundo já conhece o superpoder que ele tem de trazer energia e estímulo para a gente fazer as atividades do dia a dia. E o Herbete de Douglas, também, quem não conhece, eu indico super que coloque no próximo pedido. Ele tem um cheiro, assim, maravilhoso. Para mim, é um dos melhores aromas da Doterra. Essa é uma matriz que tem nos materiais da Doterra que eu achei super interessante, né? Ela dá algumas. Eu incluí aqui os óleos essenciais da linha Kits, no original não tem.
mas ela faz uma ligação, né, nos seus sentimentos, nas suas emoções, e qual seria o óleo, o mix da doTERRA mais indicado para cada situação, né? Então, se você está sem paz e fatigado, eles sugerem de você usar o Serenity, né? O Serenity, a gente fala que quem não dorme com lavanda vai dormir com Serenity, né? Porque ele tem lavanda, camomila, manjerona, na sua composição ele é excelente para realmente acalmar. E da linha Kids a gente pode usar o Calmer. Se você estiver sem paz e estressado, aí o mix mais indicado é o Balance, né? Gente, quem não conhece o Balance também tem a oportunidade de experimentar, use diariamente, porque ele é o equilibrador, né, de todas as nossas emoções. E tem da linha Kids o Steri, que faz o mesmo papel do Balance. E eu amo o Steri, confesso que na minha bolsinha eu levo o Steri, porque eu acho que ele tem um cheirinho muito gostoso. Se você tiver fatigado, mas na verdade sem amor, né, sem paixão, sem vontade de viver, né, de fazer as coisas do dia a dia, usa o Citrus Bliss, né, um mix de óleos cítricos com um cheirinho de baunilha também, incrível. E se você tiver sem esse ânimo pela vida, né, sem essa paixão pela vida e ao mesmo tempo estressado, aí a indicação é o Elevation. Também tem um aroma incrível, super, parece um perfume mesmo, né? E a gente pode usar da linha Kids para essas duas situações o Brave. Receitinhas para a gente usar. E aqui, gente, lembra que não tem uma regra, né? Cada um funciona de um jeito. Tem coisa que funciona para mim que não funciona para o outro. Tem gente que dorme com lavanda, tem gente que não dorme com lavanda. Às vezes você vai precisar de um Deep Blue para dormir, porque você está muito tenso, está com dor. Então, o que vai te relaxar é o Deep Blue. Foco. Foco é uma coisa assim que realmente tem muitas causas, né? Você pode estar sem foco porque você não dormiu bem, você pode estar sem foco porque você está pensando em alguma coisa pontual que vai acontecer naquele dia. Então, de acordo com a causa, né, daquela sua falta de foco, daquela sua insônia, é que a gente vai conseguir indicar a melhor opção de óleo essencial. Então, é de caso a caso, tá? Algumas dicas, então, para foco, para você usar no difusor, ou de repente num colarzinho difusor, ou até naqueles bastõezinhos difusores individuais, né, que parece um inaladorzinho mesmo individual. Você pode usar, por exemplo, manjericão e lavanda, hortelã-pimenta e balance, hortelã-pimenta e manjericão. Hortelã-pimenta e manjericão é uma dupla muito boa quando você precisa focar e tá esgotado, já não tem energia mais para nada, é essa a melhor dupla. E você também pode cuidar do seu foco antes de dormir também, né? Para você ter foco no dia seguinte, então, no dia antes, na hora de dormir, coloca lavanda, bergamota e limão siciliano no difusor, para você ter uma boa noite de sono e conseguir no dia seguinte ter o foco que você deseja. Para motivação, tem também a sugestão de pimenta preta, né, que é o black pepper, o olíbano, que é o frankincense, bergamota e o abeto de Douglas. Gente, essa mistura aqui, experimentem, é muito cheirosa. Toranja, né, grapefruit, limão e o abeto de Douglas também. Cítricos com esses óleos essenciais de árvore, é uma combinação também, né, o pinheiro siberiano com cítrico, é muito bom. O Elevation com limão e o Citrus Bliss. A doTERRA também tem uma linha incrível que chama Aromatherapy. Quem aqui não conhece também precisa conhecer, né? É uma linha bem completa que ela tem o objetivo, inclusive, de cuidar de todas as emoções, né? Tem opção para tudo. Tem o Passion, que é para ousadia e alegria, o Motivate, que é para coragem, o Cheer, que é para positividade e otimismo, o Forgive, que é para a gente
perdoar, para deixar aí. Eu sempre lembro de uma dica que a Ju uma vez me deu, de passar forgive aqui, né, nos ombros e no pescoço, porque a gente fica acumulando mágoa e a gente precisa tirar esse peso, né, das nossas costas. O peace para paz e para calma, e o console para a gente eliminar de vez aquela tristeza, de repente, numa situação de luto, cai super bem. Outros mix da Dutel para ajudar no nosso foco, na nossa motivação e no nosso emocional. O Thinker e o Intune, o Thinker da linha Kids e o Intune para foco, são sensacionais também. O Brave e o Motivate para motivação. E ainda eu trago o Adaptive e o Hope. O Adaptive é um mix delicioso também. Muita gente gosta do aroma. Ele é muito bom para questões, né, para situações de mudança, para situações que precisa se adaptar, e às vezes a gente não está conseguindo fazer o que a gente precisa fazer, focar nas nossas atividades, porque a gente está com as preocupações dessa mudança, né? A gente está preocupado em, de repente, agradar ali as pessoas novas com quem a gente está tendo que conviver. Então, o Adaptive cai muito bem nessas situações. O Hope também, até presenteei uma colega minha ontem, que está passando por uma situação, né, de desesperança, e também um cheiro maravilhoso, tem bergamota, olíbano e lavanda na composição, gente, vale a pena. E o Hope, além de você se beneficiar, você vai estar ajudando também o projeto Healing Hands, que a do Terra tem, que ajuda crianças e adolescentes que estão que sofreram abuso sexual. Então, vale a pena também adquirir o Hope. E o Past Tense, que como eu comentei lá, né, atrás, eu usei bastante na minha época de enxaqueca e de ATM, né, para aliviar as dores de ATM. Gente, quando vocês tiverem um dia muito difícil mesmo, você fala, meu Deus, eu preciso preciso me desligar, preciso me desconectar, preciso dar um reset, dilui o Past Tense e passa aqui, ó, na nuca e nos ombros e deita. É sensacional. Depois me conta. Past Tense é um mix que vale a pena ter. Falando um pouquinho mais especificamente de motivação, a gente tem dois tipos de motivação, né? A extrínseca, que é aquela motivação que a gente vai atrás do que a gente tem que fazer porque a gente quer ganhar alguma coisa, né? Que a gente tem um objetivo com aquilo, a gente, de repente, até o retorno financeiro mesmo, ou medo de decepcionar alguém, então a gente faz porque a gente quer, a gente sabe que a gente vai ter um benefício com aquilo. E a motivação intrínseca, que aí é dessa aqui que a gente está querendo cuidar com os óleos essenciais, né? Aquilo que vem de dentro, o prazer de fazer as coisas. E para isso, a gente precisa cuidar das nossas emoções ao longo do dia inteiro. Não dá para esperar chegar numa situação de estresse crônico e começar a se preocupar em cuidado emocional, né? Não dá para chegar numa condição de gastrite e começar a fazer um monte de exames e tomar um monte de medicamento para cuidar, para resolver o problema, sendo que o problema está na cabeça, né? Igual a Márcia Sensitiva falou, não adianta fazer um detox se a nossa mente estiver podre, né? Então vamos cuidar da nossa mente. E aí, alguns guias da Nutella trazem também essas sugestões que eu achei super bacana, né? Uma motivação matinal. Inicie o dia já inalando um aroma que você gosta, né? Deixa ali do lado da sua cama o seu óleo essencial preferido, né? O seu aroma preferido. Se você é aquela pessoa que tem muita dificuldade de acordar de manhã, como eu, deixa a hortelã-pimenta, deixa a laranja, pinga uma gotinha na palma da mão, deitada na cama ainda, ou senta na cama, né, e faz uma inalação. Pensa em coisas boas para o seu dia, né? Se você tem dificuldade de acordar, outra sugestão é usar, de repente, hortelã-pimenta, né, o peppermint no seu shampoo. Se você costuma tomar banho pela manhã,
para te ajudar a despertar. Pinga uma gotinha no canto do box, né, do chuveiro ali, longe do jato, para fazer um vaporzinho e aquilo te trazer energia. E de tarde, depois que a gente almoça, depois que a gente já teve uma manhã bem corrida, o que que a gente faz, né? Usa óleos que também vão te trazer, vão te revigorar, né? Laranja, o abeto de Douglas de novo, como a gente comentou. Pode ser, de repente leva, se você, né, trabalha fora de casa, leva num colarzinho, num difusor pessoal, ou de repente leva ele diluído para você usar como perfuminho e ir retocando ao longo do dia. Passa na região do peito para você ir inalando o aroma ao longo do dia também. Usa óleos essenciais estimulantes, energizantes, como o Elevation e o óleo de limão siciliano também, né? Se você tiver aquela tarde que você vai trabalhar pra caramba, usa o limão siciliano para te ajudar a manter o foco. E quando você tiver uma lista enorme de tarefas para fazer, pode usar a bergamota e a tangerina. A tangerina ela é excelente para criatividade. Então, às vezes, você tem um monte de coisa para fazer e só o fato de você inalar o aroma de tangerina vai te ajudar a organizar e priorizar aquilo que é mais importante. Então, gente, já deu para perceber, né? Que eu sou, assim, uma fã e uma fã dos óleos essenciais, principalmente para essa parte das emoções. Já falei, esse livro aqui é um dos meus preferidos, Emoções Essenciais. Depois, quem quiser saber aonde comprar, onde adquirir, manda mensagem pra gente, coloca lá no grupo que a gente mostra. Tem muitos lugares, né, onde você pode adquirir esse livro. E o que eu acho muito bacana, e eu tô sempre consultando, é que tem uma parte aqui que é do corpo, então você seleciona, por exemplo, o que você tá sentindo. Então, por exemplo, você tá com. Eu ia falar essa. Já falei bastante de insônia. Você tá com soluço. Aí ele fala aqui, o soluço pode ser um medo de estar no palco da vida, né? De repente todas as atenções estarem viradas para você. E aí o que isso te gera? Te gera insegurança, te gera nervosismo, amargura, indignidade. E aí, com base nessas emoções, você vai lá na parte que fala das emoções e ele vai te indicar os olhos para aquela emoção, né? Então aqui eu não abri naquelas que eu falei, mas pensando na emoção de saudade, por exemplo, né? Aí ele vai te indicar o rose, né? O óleo essencial de rosa, o pinheiro siberiano, o olíbano. E aí você pode montar alguns mix, alguns blendzinhos de acordo com as emoções que você está sentindo e ir usando por uma semana, por 15 dias, até você ir percebendo uma melhora, tá? E junto, às vezes, quando você compra o livro, vem também essa roda das emoções, né? Ela tem dois lados. Um lado fala das propriedades positivas, então, se você quiser sentir alguma propriedade positiva, né? Você vai lá e ele dá uma sugestão de óleo essencial. E se você quiser acabar com alguma emoção negativa também, ele te indica alguns óleos essenciais. Lembra, gente, que a gente precisa usar os óleos essenciais de forma segura, então evite contato, né, com os olhos, dentro do nariz e dos ouvidos, faça a inalação de forma segura, né, não aproxima, não encosta no rosto na hora que você for fazer uma inalação na palma das mãos. Se for fazer uso tópico, dilui com óleo, assim, com óleo de coco ou com algum outro óleo vegetal, um creme base. Evita a exposição ao sol, no caso de uso tópico de cítricos. Mantenha os óleos essenciais sempre bem guardados, né, bem fechados, longe do calor e da luz do sol. Usa sempre frasquinhos de vidro, né, recipientes de vidro para manipular os óleos essenciais. Evita os recipientes de plástico. Lembra sempre que eles são muito potentes. Então, uma gotinha é suficiente, né?
evita, assim, às vezes as pessoas falam assim, eu não tô conseguindo dormir com a lavanda, aí começa a colocar um monte de gota de lavanda. Não é, às vezes não é a quantidade que vai fazer o efeito, tá, gente? Às vezes é o óleo essencial mesmo, a forma como você tá usando, não precisa de muitas gotas, tá? E a dica de ouro, eu acho, é use e abusem da forma de uso tópico em massagem para essa questão do emocional, né? Usem bastante a aplicação dos óleos essenciais na palma das mãos, na sola dos pés, porque a pele da palma das mãos e da sola dos pés, ela não é tão sensível quanto a pele do restante do nosso corpo, né? E ali tem uma série de terminações nervosas que na hora que você estimula, né, que você massageia junto com o óleo essencial, vai trazer um efeito para diversas partes do nosso corpo, né? Cada terminação nervosa ali da mão e dos pés está ligado com algum órgão, com alguma parte do nosso corpo. Então, é um efeito sistêmico incrível que vai ajudar muito nessa questão emocional. Gostaria de lembrar vocês também que recentemente a Duterra lançou o Clube de Vantagens. O Clube de Vantagens, ele vale só para quem é cliente, né? Não vale para consultores. Quais são as vantagens de fazer parte do Clube de Vantagens? Você ganha pontos em qualquer compra, né? Não tem um valor mínimo de pedido. Comprou, ganhou pontos de retorno para depois você ir acumulando e trocar por produtos de forma gratuita. Nos primeiros 3 meses comprando, você recebe retorno em 10% dos pontos, nos próximos 3 meses, 15%, e do 7º mês em diante, 20% dos pontos retornam para você, das compras que você fizer. Quem, né, aqui a maioria já é cadastrado, se vocês quiserem oferecer para conhecidos, né, para amigos e familiares, a gente pode ter acesso ao Clube de Vantagens adquirindo o kit essencial por R$ 250, que é aquele kit que vem os 3 principais óleos, né, lavanda, peppermint, limão siciliano, e ele ainda ganha um expositor exclusivo da Duterra. E mais uma das vantagens do Clube de Vantagens é o frete por R$ 9,90 a partir do 2º mês seguido, você fazendo pedido através desse clube. A gente também tem o programa de recompensa e fidelidade, né? Continua com esse programa, que é o famoso LRP. E aí a diferença aqui do LRP para o Clube de Vantagens é que você precisa fazer um pedido mínimo de 50 pontos para continuar aumentando a sua porcentagem de recompensa. E uma grande vantagem do LRP comparado com o Clube de Vantagens é o produto do mês. Então, para pedido de no mínimo 125 pontos até o 15º dia do mês, tem direito ao produto do mês, né? De grátis. E ele é um produto diferente todos os meses. E aí, agora mais uma reflexão para a gente pensar em que momento que cada um aqui, né, está, se você está ainda no momento de experimentar os olhos, né, de conhecer, experimentar e sentindo os benefícios. Se você já está naquele momento em que está começando a compartilhar, então já testou, já amou, já viu o benefício e já começou a compartilhar com os amigos, com os familiares, porque é assim que começa, né? Assim que a gente começa a trilhar o nosso caminho dentro da aromaterapia e da Duterra. Ou se você já está construindo, né? Se você já está desenvolvendo o negócio da Duterra, né? Como eu e como algumas pessoas aqui que estão com a gente. Então, a gente já está desenvolvendo o nosso negócio, gerando uma renda complementar, e tem gente até que já mudou mesmo de carreira e seguiu para o negócio do Terra. Queria apresentar vantagens para vocês, né, de fazer uma parceria com a Duterra. A Duterra é uma empresa que tem uma taxa de retenção altíssima comparado com outras empresas de marketing multinível que tem no mercado. A taxa de retenção da Duterra é de 65% em média no mundo, né? Isso significa que a cada 100 pessoas que compram Duterra, né, que se cadastram na Duterra, no mês seguinte, 65 delas vão voltar a comprar, porque elas vão perceber o efeito
e vão continuar comprando. O produto da Doterra, né, os óleos essenciais, eles são para todos, né? Então, a gente tem uma fatia no mercado muito grande, é para idoso, é para criança, é para homem, é para mulher, então todo mundo pode se beneficiar dos óleos essenciais. O efeito do óleo essencial, ele é muito rápido, então você experimentou, você já sentiu o benefício, né? Então as pessoas rapidamente compram, né, o produto e sentem os benefícios. E a doTERRA, ela é fundada por pessoas muito experientes, né, pessoas inclusive da área de saúde, e que já construíram uma empresa de bilhões antes, né, então tem muita experiência nesse mercado. Outras vantagens, a gente pode, né, nossos filhos podem herdar o nosso negócio da doTERRA, né, nossa posição dentro da doTERRA. É um negócio sem passivo, então a gente não tem risco trabalhista, a gente não tem necessidade de capital de giro, a gente não paga aluguel e a gente não tem contas de consumo, né? Então a gente não tem que pagar funcionário, não tem que pagar estoque, né? Um lugar para armazenar, nada disso. A doTERRA faz tudo isso, a gente só faz a consultoria de bem-estar. A gente tem liberdade de tempo geográfico, então a gente pode mudar para trabalhar de qualquer lugar, né, da onde a gente quiser e organizar a nossa própria agenda, fazer o nosso negócio nos momentos que forem melhores para a gente. E lembrar, gente, aqui, muito importante, acho que está muito relacionado com o tema da nossa aula hoje, saúde e bem-estar. Tem crescido muito a procura, né, das pessoas por saúde e bem-estar, e principalmente por através de coisas naturais, né? Então as pessoas estão cada vez mais voltando para o natural, né? E os óleos essenciais são 100% naturais. Então teve uma época que a gente foi muito atrás daquilo que era industrializado, né? Daquilo que, enfim, que era internacional. E agora a gente está tentando se reconectar com a natureza. Então é um mercado muito tendência, né? Mundial. E no Brasil, é muito importante falar isso. A doTERRA cresceu 400% nos últimos 4 anos, né? A doTERRA tem uma fábrica lá nos Estados Unidos e ela escolheu o Brasil como segundo lugar para construir uma fábrica. E essa fábrica vai ser inaugurada agora ainda nesse ano. Foram investidos 50 milhões de reais para a construção dessa fábrica e vai gerar emprego. Então, vai ser lá em Joinville, vai ser muito incrível. A doTERRA, ela tem 400 mil pessoas, né, cadastradas no Brasil, e ela tem hoje 150 diamantes, né, líderes diamantes, que eu vou mostrar para vocês mais à frente. Um líder diamante hoje na doTERRA, ele ganha por volta de 52 mil reais por mês. Né? Só que a gente tem a capacidade de chegar a 15 mil diamantes, né? Então a gente tem muito espaço para muitas pessoas ganhando 52 mil reais em média por mês. Então aqui é um demonstrativo, né, das posições dentro da doTERRA, dos níveis, e aqui o diamante que eu estava comentando, de 52 mil reais por mês. Né? A gente tem um plano de bonificação bem robusto, né? A gente tem diversas formas de ganhar dinheiro, né? Então, tem o bônus de liderança, tem o bônus Unilevel, tem o poder de 3, tem o bônus de início rápido. Então, são muitas oportunidades de construir uma renda residual e duradoura. E como faço isso? Né? Dá um trabalho? É simples. A gente precisa de 4 passos só. E vocês já estão fazendo metade deles. Aliás, até mais que a metade, eu acho. Vocês estão usando os óleos essenciais? Se vocês estão usando os óleos essenciais, vocês com certeza estão sentindo benefícios. Com certeza sentiram que a vida de vocês mudou, assim como a minha mudou. E aí, você quer compartilhar, você quer ensinar todo mundo a fazer igual, a ter os mesmos efeitos, benefícios que você teve.
Então, você começa a compartilhar com um amigo, com um familiar, né, com o pai, com a mãe, com o filho, e aí daqui a pouco tá todo mundo usando. Então, você vai ensinando, e aí você começa a estimular que as pessoas, para quem você ensinou, ensinem outras. E o negócio vai se expandindo, e a gente vai promovendo um bem-estar para todos à nossa volta. E aí, mais uma reflexão. Hoje é o dia de reflexões. Em que momento vocês estão hoje, né? Será que vocês estão carregando baldes, como essa senhora aqui? Ou será que vocês estão construindo uma adutora? Da onde que vem essa analogia, né? Vem dessa história de um homem que carregava baldes, ganhava vida carregando baldes, né? Então, ele transportava, ele ia até a fonte de água, enchia o baldinho dele, voltava para a aldeia para proporcionar água para as pessoas que moravam ali na aldeia. Quanto mais água ele precisasse, mais viagens ele tinha que fazer até a fonte de água, mais viagens trazendo baldes ele precisava fazer. Depois de muitos anos, ele acabou se cansando de carregar os baldes e ele pensou: se eu usar o meu tempo livre para ir construindo uma adutora, em algum momento eu vou ter um fornecimento ilimitado, né, de água na minha aldeia, não vou mais precisar carregar baldes. Então, ele foi construindo e no dia que ele abriu a torneira lá na aldeia dele, para todos os moradores, ele não precisou mais carregar baldes, né? Então, ele construiu uma abundante adutora, e aí a gente faz analogia com a nossa abundante adutora financeira, que é a do Terra, né? Então, muitas pessoas passam a vida trocando horas por dinheiro e perdem o seu senso de propósito ou de realização com a do Terra, ou de realização, desculpa. Como a do Terra, qualquer pessoa pode optar por criar tempo, energia e liberdade financeira ao construir uma adutora de renda residual duradoura. Então, eu volto a perguntar: onde vocês estão? Carregando baldes, trocando tempo por dinheiro, com um crescimento e um salário limitado, com uma liberdade de tempo limitada, construindo o sonho de outras pessoas e não os seus? Ou você está construindo já a sua adutora? Está aproveitando aquele seu tempo livre para construir uma renda residual, sem um limite de ganhos, para você ter uma liberdade para fazer os seus próprios horários e para você construir os seus próprios sonhos? Coloca aí no chat, onde estamos? E aí os próximos passos para você seguir, começar a construir, inclusive, a sua adutora, se essa for a sua vontade, primeiro é se conhecer, né? Ver se você quer construir a sua adutora. Se você quiser, manda uma mensagem também lá nos grupos, né? Manda uma mensagem para quem te cadastrou, para quem te trouxe para a Terra, que a gente pode te ajudar, né? Participa de uma apresentação, a gente tem apresentações específicas sobre os negócios, sobre o negócio da Terra, sobre as oportunidades e os ganhos, né? Para você entender o plano de bonificação da Terra. E se conecte e empodere-se, né? Acesse a nossa área de consultores, tem no Instagram, tem o The Members, né? A plataforma The Members. Lá tem, inclusive, treinamentos bem completos de como você iniciar esse negócio. E, mais uma vez, né, como a gente disse lá no início, sempre esteja ligado lá nas novidades do grupo dos clientes, confira todas as oportunidades que a gente, né, proporciona para ampliar os seus conhecimentos nos usos dos óleos essenciais e para você ter cada vez mais saúde e bem-estar. Muito obrigada.